Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, para que nós possamos iniciar mais um momento de estudo desse momento, né? Através das redes sociais, já que a gente não está podendo ficar juntinhos. Hoje nós vamos ter a nossa irmã Camila, que vai nos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 7. Mas antes disso, a gente vai fazer a leitura de uma página, vai fazer a nossa oração, como se nós estivéssemos lá juntinhos na nossa congregação. Tá? Então, do livro Pão Nosso, do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 26, Trabalhos imediatos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender aos ensinamentos de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos a solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual, não por meio de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então, após a leitura dessa página, vamos unir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por mais esse momento, agradecendo a Deus por todas as possibilidades de estudarmos o seu Evangelho juntos, agradecendo, Senhor, por nossa vida e por todas as possibilidades de crescimento que nos são fornecidas pela sua misericórdia. Te pedimos que nos abençoe, que abençoe todos os companheiros, encarnados e desencarnados, que convivem conosco em todos os momentos. E que nós possamos sempre, Senhor, estar com o nosso ânimo forte e com a nossa boa vontade em riste junto com todas as suas possibilidades, com toda a possibilidade que o Senhor nos fornece. Fique conosco, abençoe o nosso momento, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Oi, gente, boa noite. Como Terezinha colocou, a gente vai conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse nosso manancial de força para enfrentar todas as dificuldades que a gente tem vivido, né? E o capítulo não podia ser mais oportuno, né?
Jesus já falava 2000 anos atrás que são bem-aventurados os aflitos, né? E quantas aflições a gente não tem passado nas nossas vidas, né? E várias vezes a gente se pergunta por quê, né? Por que a gente passa por tanto sofrimento? Por que muitas das vezes a gente não consegue entender por que tem crianças que nascem com várias deficiências físicas? Por que existem crianças que nascem e morrem? Por que existem pessoas que passam por tantas provações? Por que a gente tem tantas expiações coletivas, em especial esse momento aí que a gente está vivendo, né, da pandemia? Por que a gente está passando por isso tudo? Por que uns estão sofrendo mais do que os outros mesmo nesse momento? Então a gente tem tanto porquê. E aí, quando vem o Cristo e fala, bem-aventurados os aflitos, a gente fala assim, mas como? Né? De que maneira Jesus ia dizer pra gente que esse sofrimento, essa dor tem um sentido, né? E a gente sabe à luz da doutrina espírita que tem, né? Se não ficou claro quando Jesus nos disse, a doutrina vem e explica. E quando a gente pega o Sermão do Monte, né, Jesus vai falar que aqueles que são aflitos, né, os que choram serão consolados, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, e os que sofrem perseguição pela justiça terá o reino dos céus para eles. E aí isso, só de falar nisso já daria uma certa tranquilidade, né, Terezinha? Só de ouvir Jesus falando isso, já daria o coraçãozinho mais aquecido. Mas, infelizmente, a gente ainda... A gente não só desconhece, né? A gente critica muito Deus. A gente fala assim, tá errado, não pode ser. Por que comigo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu sou um trabalhador do Cristo, eu estou aqui toda semana no estudo, estou aqui fazendo tudo que eu posso para ser uma pessoa melhor e mesmo assim ainda tenho aflições no meu caminho. O que está acontecendo, né? E Kardec, no capítulo 5, além de falar da justiça das aflições, ele vai falar para a gente que existem duas formas da gente entender esses nossos sofrimentos, né? Sejam por causas atuais dessa vida ou sejam de vidas anteriores, né? As atuais são a grande parte das nossas aflições, né? Derivam das nossas escolhas. E as anteriores também, né? Tudo que a gente estuda com relação ao uso do livre-arbítrio, né? Tudo que a gente constrói hoje é o que a gente vai edificar da nossa vida futura. E às vezes a gente esquece, né? A gente acha que a vida que a gente está vivendo aqui é a única vida que a gente tem. A gente muitas das vezes se deixa envolver por esses sentimentos materialistas, de busca pelas coisas materiais, e esquece de plantar as sementes que vão nos levar para outros lugares, lugares melhores, né? E o interessante é que essas perguntas, né, Kardec vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que são muitas essas questões, né? E se a gente não encontra respostas nas causas atuais, é porque elas derivam de fontes anteriores. E quando ele fala isso, ele está lembrando para a gente de princípios básicos da doutrina, né? E que Jesus já falava. A pluralidade das existências é a única capaz de explicar, né, essas causas anteriores. Porque qual seria o sentido de uma criança nascer com deficiência se aquele espírito foi criado naquele momento por Deus, né? Por que Deus agiria para dar para uma pessoa tantas doenças e para outra nenhuma? Que justiça divina seria essa? Né? Acredito que talvez em outros momentos da nossa vida a gente pode ter achado que Deus gostava mais de um do que de outros, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa concepção de sofrimento, né? Então, seria cruel, né, de Deus, dessa postura que a gente conhece de Deus como amor, se ele fizesse essa diferenciação porque gosta mais de um do que de outro. E só quando a gente acredita e tem certeza e prova de que existem várias encarnações, é que a gente consegue entender, né, que a gente está colhendo exatamente o que a gente plantou, né? E isso fica muito claro lá no início do capítulo 7, do item 7, né? Quando Kardec coloca que os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente os mesmos das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Só que é interessante ele falar isso porque a gente consegue entender que Deus é tão misericordioso que mesmo que a gente erre, a gente tem condições de acertar, né? Em uma vida só, a gente não consegue dar conta de tudo, né, Terê? Numa vida só, se eu tivesse só uma vida e eu contasse todos os erros e botasse numa balança com os acertos, eu não sei se a balança estaria pendendo mais para os acertos do que para os erros. A gente não tem nem essa dimensão, né? E aí, se a gente tem essa concepção
de que Deus é todo amor, toda justiça e toda bondade, a gente consegue entender que toda vez que a gente tem um equívoco, Deus dá outra chance, seja agora ou seja depois. E que essas nossas faltas, elas são reparadas de acordo com a nossa evolução, né? E aí, dentro do planeta que a gente está, né, de provas e expiações, elas podem vir como expiações, né, como algo que realmente a gente não pode escapar, ou como provas, né? E aí é interessante a gente saber essa diferenciação, né? Kardec vai falar mais à frente que a expiação sempre serve de prova. É no outro item, tá? Vou dar um parênteses aqui. Mas a prova nem sempre é expiação. O que significa isso? Muitas das vezes a gente também tem que tomar cuidado, que às vezes a gente fala que todas as expiações que a gente tem, elas derivam do nosso livre-arbítrio. Mas tem um tipo de expiação que é considerado uma prova, que os espíritos às vezes pedem para poder passar mais rápido por algumas situações, para poder ter crescimento. Mas tanto um quanto o outro significam que a gente precisa reparar alguma coisa, a gente precisa acertar, né, alguma coisa que a gente fez contrária à lei de Deus. Quer falar alguma coisa, Sirê? É importante você estar falando isso, é importante a gente pensar também que nós somos os construtores do nosso destino, né, Camila? Exatamente. Na época, isso. Quando a gente está falando desses sofrimentos hoje, né, bem-aventurados os aflitos, é da gente ter a certeza de que nós estamos tendo essa experiência, essa oportunidade da gente refazer determinadas coisas, mas que é bem claro que eu sempre tenho esse cuidado de falar de que ninguém nasceu para sofrer, né? Nós não fomos criados para o sofrimento. Quando você tem essa consciência hoje, o que você vai fazer? Você vai viver de acordo em que não seja necessário você sofrer, né? Que você não tenha, no futuro, expiações, de que você precisa passar por menos provas e compreender que nós ainda temos essas aflições no mundo, porque, na realidade, se você olhar à sua volta, não tem ninguém que não tenha um sofrimento, que não esteja passando por uma prova ou por uma expiação. Né? Muitas das vezes, ambos, e às vezes muito graves, outros menos, mas nós estamos num planeta ainda de provas e expiações. Então, isso é natural que existe. Agora, a consciência que nós temos hoje dessa questão de que essas aflições elas podem ser vistas como oportunidade de redenção, faz com que a gente visualize o futuro sem elas. Porque ninguém gosta de aflição, né? Ninguém gosta de sofrimento, né? Não, e ouvindo você falar, eu penso muito que a gente tem que sempre lembrar que o papel da doutrina espírita é sempre de consolar, né? Então, quando a gente sabe das causas anteriores, né, quando a gente lê esses capítulos, não é para ninguém ficar preocupado, com medo, não é, pelo contrário. Quando a gente descobre como funciona o mecanismo, a gente tenta se melhorar para não cometer erros, para que nos próximos dias, né, porque a nossa vida é sempre uma construção, um caminho, né, a gente se torne uma versão melhor do que a de hoje. É para isso que serve a doutrina espírita, para nos esclarecer, para nos orientar, mas principalmente consolar. Porque no meio das nossas aflições, o que está sendo medido não é o tamanho da dor, mas é a forma como a gente passa por ela, né, Tere? Porque assim, a gente pode enxergar a Terra como um planeta de provas e expiações e achar isso uma coisa horrível. Mas a gente também pode escolher e ver a Terra como uma escola, né, cheia de oportunidades, cheia de salas que a gente pode ir crescendo dentro dela, mas a gente também pode ver a Terra como um hospital, né? Se eu estou aqui, eu estou doente, eu preciso desse refrigério, mas eu também posso ver a Terra como uma prisão. Esse lugar ser horrível, eu não quero mais. E aí, o que a gente faz para sair desse conjunto da escola, hospital, prisão? Só se melhorando. Só depende da gente melhorar. Porque, às vezes, eu não sei se você ouve muito falar isso, né? Porque a gente, dentro do movimento espírita, eu, quando entrei, eu ficava muito incomodada que, às vezes, as pessoas falavam assim, vou deixar para a próxima vida. Ou, não, estou sofrendo porque eu taquei pedra na cruz. Né? E usa o princípio tão belo quanto da reencarnação para se desculpar de fazer certas coisas, se eximir,
ou para justificar todo o mal que existe na Terra, na sua vida hoje, e, tipo, se exime da responsabilidade. Ou porque eu fiz uma coisa ruim e estou sofrendo. Como você disse, a gente não precisa... E diminuir a grandeza de Deus, né, Camila? Porque no momento em que a gente coloca que a reencarnação é só para eu pagar, é só para eu sofrer, é só, nossa, eu estou passando tudo isso e só na próxima. A gente, na realidade, a gente está colocando Deus como um juiz vingador. Exatamente. A gente está voltando àquele Deus de Moisés lá, apontando o dedo toda hora para a gente, quando, na realidade, a doutrina espírita vem mostrar esse Deus misericordioso que você fala, né? Que nos dá sempre uma chance e fala para a gente, você vai conseguir passar, você tem que aprender, igual o pai que a gente tem aqui zeloso, né? Que na realidade você vê o filho cair, você vai lá, você levanta, você dá a mão a ele, mas você deixa ele caminhar sozinho, sabendo que ele mais à frente, ele vai poder cair de novo, mas que você está atrás para poder ajudá-lo a se levantar. Mas saber que ele tem que crescer, que ele tem que aprender. Exatamente. Não é mesmo? E a forma como Kardec organiza esse capítulo é brilhante, né? Porque antes dele explicar as causas anteriores e atuais, ele fala da justiça, né? E se a gente acredita que Deus é misericórdia, é justiça, é amor, é bondade, é todo amor, é como Jesus fala, não teria como se a gente, né? Nós pais terrenos, uma criança pede leite pra gente, a gente não dá pedra, imagina Deus. Deus, que é todo amor, toda sabedoria, toda justiça, ele só vai oferecer pra gente oportunidade de crescimento. É isso que a gente precisa entender. E isso dói, né? Porque, como você disse, é muito mais fácil pra gente ver essa figura do Deus julgador, do Deus juiz que senta e bota um na esquerda, outro na direita e faz sofrer. E aí você vai lá, faz um monte de sacrifício físico, né? Vamos dizer assim, você imola várias coisas para poder agradar a Deus, quando na realidade o agradar é crescer. Exatamente. E ajudar na obra da criação, né? Exatamente. Essa que é a realidade, né? E tem uma música do Alan Filho que fala isso, né? Herdeiros, né? Nós somos herdeiros. E para a gente ser herdeiro, a gente precisa fazer a nossa parte. Primeiro, se reconhecer como filho de Deus. E como um filho de Deus, ele nunca nos desampara, ele nunca nos deixa sós. E ainda tem uma qualidade que é incrível de não interferir no nosso livre-arbítrio, né? Mesmo que ele saiba que a gente vai fazer a escolha equivocada de novo. Ele já mostrou que não, já mandou Jesus, já disse que o caminho é esse. A gente insiste em ir no outro. E ele permite que a gente vá, né? Ele permite e depois permite que a gente retorne para o caminho bom. Porque é isso que um pai faz, né? Tá ali orientando. E eu acho isso belíssimo. Porque quando a gente tem essa certeza de que Deus não nos abandona, a gente no meio do sofrimento, por mais que a gente sofra, né? A gente também no meio de um problema, no meio de uma tribulação, são poucos, né, os que encaram de primeira, olha e fala assim, não, obrigado, Deus, por me experimentar, obrigado por me dar essa prova. No primeiro momento, eu falo por mim, né, eu ainda reclamo, falo, por quê? Para quê? Né? Então, a gente entender e estudar cada vez mais permite que a gente se aproxime de Deus, né? E permite que ele possa agir com toda a sua providência divina, com a sua solicitude, para nos ajudar, para nos amparar. E o que eu acho legal da doutrina é isso. Por mais que a gente saiba que existem causas anteriores e causas atuais, sempre vem o reforço para a gente fazer o nosso melhor. Porque muitas das vezes, né, a gente fica com essa curiosidade de saber o que a gente fez na outra vida, o que eu encontrei, com quem que eu estava, será que a minha mãe hoje foi minha inimiga da vida passada, né? A gente sabe que existe muito dessa curiosidade, mas Deus deu um esquecimento, né? E a gente tem esse dom belíssimo para a gente poder acertar o nosso caminho e saber as causas. A misericórdia de Deus é tão grande que se a gente esquece, é porque a gente não tem capacidade de lidar com isso, né? E muitas das causas anteriores das nossas aflições, se não fosse o esquecimento, talvez a gente não conseguisse nem conviver em sociedade, né? E eu fico pensando que esse momento que a gente está passando, né, é uma grande expiação coletiva, né? Todo mundo está sendo obrigado, né, a se rever, a se olhar. E tem gente que vai aproveitar a oportunidade, tem gente que vai deixar passar. E o convite está sempre aí, né? A gente tem
24 horas por dia de Deus conversando com a gente, pedindo para a gente, olha para mim, e só depende da gente fazer esse movimento. O uso do meu tempo, o uso do meu livre-arbítrio, o uso daquilo que eu já conheço para tornar a minha vida um pouco menos sofrida, um pouco menos angustiada, né? Porque muitas das vezes a gente deixa a angústia tomar conta do nosso coração. E o fato da gente saber que essa não é a única vida, né? Também tem que dar essa certeza no nosso coração, né? Que se eu errei um monte de coisas, eu ainda tenho possibilidade de acertar. Porque às vezes a gente fala de aflições com peso e elas não precisam ter esse peso todo, né? A gente tem que olhar com o olhar da eternidade, com o olhar da vida imortal que nós temos. E lembrar que se Deus é justo, toda a causa é justa, e a gente com certeza vai ter as melhores respostas para o nosso próprio crescimento, né? E vamos conseguir, né, Camila? Porque muitas das vezes, quando a gente fala dessa questão dos sofrimentos atuais, os sofrimentos graves atuais que a gente passa, muitas das vezes eu já ouvi muitas das vezes assim, mas não é você que está sentindo isso, né? E a gente sabe que dói. E muitas das vezes, enquanto você está na sua dor, você não tem, às vezes, condições de fazer essa reflexão, não é? Exatamente. Mas quando a gente... E é por isso que, vamos dizer assim, há momentos de refrigério nessa vida, né? Há momentos de muito sofrimento e há momentos de refrigério. Para que nos momentos de refrigério você realmente olhe para trás e veja que muitas das vezes aquilo te ensinou alguma coisa. Sim. E aí as nossas bases religiosas, seja de que religião for, mas a maneira como você encara a vida, a maneira como você se relaciona com Deus, a maneira como você se relaciona com o teu próximo, com o mundo, como você vê o mundo, é que vai te dar essa força para que você possa encarar os teus problemas, né? Hoje eu vi alguma coisa nas redes sociais falando assim, teve um dia que eu acordei reclamando que eu não tinha um sapato. E aí, quando eu fui mais à frente, eu encontrei uma pessoa que não tinha os 2 pés. Quer dizer, então, olha que lição, você reclama de uma coisa, mas e outra coisa. E muitas das vezes você vê à tua frente uma pessoa que está muito melhor que você. E você também aproveita a lição dela. Exatamente. Né? Se essa pessoa ela já tem 10 pares de sapato, eu posso, com a minha vontade de ter um par só, eu posso perguntar para ela como que ela conseguiu aquilo. E me espelhar. Eu não preciso ver só o lado muito ruim daquele que também não tem os pés. Eu preciso... E aí, para isso, tem que ter o quê? A gente tem que ter um olhar atento. E a doutrina espírita, ela faz com que a gente tenha isso. Né? Ela faz uma releitura de todas as outras religiões, de tudo que já se passou, né? Tanto que a gente vê que a gente consegue visualizar as bases da doutrina espírita em todas as religiões, em todos os movimentos religiosos que já aconteceram. Então a gente vê o que acontece de um, o que acontece no outro, e a gente forma essa nossa capacidade de olhar o outro, de olhar a si mesmo, de pensar num Deus, que é essa misericórdia que você falou. Exatamente. Né? E tudo isso, interessante isso. E tudo isso que você está falando é tão bonito, porque isso só lembra da nossa importância de viver e sentir a doutrina, né? Porque, assim, a gente lê. Lê o Evangelho, eu acredito que todo mundo já leu pelo menos... Mesmo que você leia cada vez um capítulo, você já leu o Evangelho todo. Mas, assim, na hora do sofrimento, você conseguir ter essa reflexão e conseguir diferenciar o que eu consigo aprender disso, o que eu consegui aprender daquele sofrimento, é algo que só com exercício, né? E como a gente sabe... E como a gente sabe, muitas das vezes a gente fala assim, Deus, eu quero paciência. E a gente acha que Deus vai entregar a paciência na nossa mão, né? E não, são situações pontuais, né? Numa semana você vai lidar bem com aquela situação da paciência, mas na semana seguinte vai vir uma situação um pouco mais difícil para te testar e fortalecer a paciência. Se você faz uma autoanálise, você vê, poxa, eu não fui tão paciente, na semana passada eu consegui lidar melhor. O que aconteceu? Então, é um processo de
de movimento interno, de estudo, mas de mudanças também. E isso é devagar, né? A gente também não precisa se cobrar, sair daqui achando que, não, tem que aceitar tudo, eu já tenho que ter equilíbrio na hora que eu ver uma pessoa com 10 sapatos e a outra sem pé, eu já tenho... Não, a gente tem limite, né? A natureza não dá saltos. E é bonito a gente ver que cada dia a gente aprende. Hoje alguém pode estar assistindo esse vídeo com a gente e pegar alguma coisa que vai chamar mais atenção. Semana que vem vai assistir de novo e já vai pegar outra coisa. E são esses pedacinhos que a gente vai aprendendo que faz a gente se tornar uma pessoa melhor, né? E falar nisso, né? Falar de reencarnação, falar de misericórdia divina, é para lembrar a gente sempre que a gente nunca está sozinho, né? Se a gente se sente desamparado, lembrar desse amigo espiritual que está do nosso lado, lembrar que às vezes Deus se apresenta para nós numa página, num vídeo, às vezes até numa mensagem, né, que a gente recebe no celular de alguém que a gente não fala, não vê há muito tempo. Então, são esses pequenos contatos diários que a gente encontra com Deus e a gente ter essa certeza de que Ele está sempre com a gente, que a gente está imerso nesse amor, que permite que a gente não veja com olhares de sofrimento tudo que está acontecendo com a gente, né? A gente consegue olhar para além, para adiante e sempre esperando a melhor resposta de Deus. Compreender todos esses momentos, né? Eu lembrei daquela música, né? Daquela mensagem de Maria de Nazaré, que tem aquela frase, né? Que qual é a frase que a gente deveria ter sempre, né? Tudo passa. Exatamente. Né? Tudo passa, tantas coisas boas quanto as coisas ruins, né? Tudo vai passar e nós vamos continuar. O importante é isso, né? Tudo vai passar e nós vamos continuar. Às vezes, no momento de desencarne, a gente vê nesse momento agora, com tantas pessoas desencarnando de forma abrupta, né? Abrupta, que a gente pode dizer, né? Sempre Sim. teve assim, mas eu acho que agora com essa quantidade... E a gente pensa assim, em outro momento nós vamos estar juntos. Quer dizer, tudo passa, tanto para quem vai quanto para quem fica, né? E tudo é muito interessante, mas a gente só consegue ter esse consolo se a gente compreende essa vida futura, esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, essa oportunidade da reencarnação. Então, se adentrar nesses princípios, né? Conhecer Deus da maneira como uma pessoa, ou de onde a pessoa estiver, em qualquer religião, né? Mas compreender o que será que acontece depois da morte, de onde será que eu vim, por que eu vim sabendo tudo isso, de onde eu trouxe isso. É interessante, mesmo que muitas das vezes você não chegue a conclusões agora, mas você vai ter uma noção, você vai se fazer perguntas. E o mundo é movido pelas dúvidas, né? Exatamente. O bom é isso, né? E o bom é que a gente pode fazer essas perguntas, né? Exatamente. E no nosso caso aqui na doutrina, a gente encontra as nossas respostas e a gente, se pudesse, levaria para todo mundo ouvir, né? Que faz sentido, é lógico, e a gente quer compartilhar o que nos faz feliz, né? E eu agradecer bastante a essa oportunidade de estudo. Eu acho que nesse momento reler esse capítulo é legal, né? Porque às vezes a gente esquece dessas coisas todas que a gente fala, que a gente às vezes repete, né? E a gente não dá conta da dimensão de coisas que a gente já aprendeu e já está melhorando. E assim, esperar que a gente esteja plantando coisas melhores para os nossos próximos dias, para as nossas próximas encarnações, porque nós somos o que plantamos nas eras sem fim, né? Como diz o Gun. E, então, se a gente quer um planeta melhor, se a gente quer um país melhor, se a gente quer uma família melhor, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E isso que a doutrina convida todos os dias e Jesus coloca para a gente também a importância de conhecer o Evangelho e de praticar, né? Isso mesmo. Bom, então a gente já está chegando ao final, né, Camila? Isso. A gente vai convidar todo mundo a ler, a pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou mostrar, né, a capa do livro. E no capítulo 5, esse Bem-aventurados os aflitos. Ele tem vários itens, né? Se eu não me engano,
quase... Esse capítulo tem... É um dos maiores, né? É um dos Ele maiores. Tem 31 itens. 31 itens. E nesse mês de agosto, nós escolhemos esse capítulo. Em toda segunda-feira, os palestrantes vão estar falando sobre essa bem-aventurança, né? Até pela importância do que a Camila lembrou, de tudo que a gente está passando, da nossa solidão, mas principalmente do nosso empenho, né? O empenho não só dos espíritas, mas de todos os nossos irmãos no mundo inteiro, de um melhorar a vida do outro, né? O que a gente está vendo é muito isso, né? Embora a gente saiba que esse isolamento criou muitos problemas para a gente, né? Nós nos sentimos muito tristes de estar sozinhos, mas aí é aquilo que a Camila falou também, né? A gente precisa buscar todas as possibilidades que nos são concedidas. E imagine, lá em 1920, se eu não me engano, que foi uma dessas outra grandes pandemias, né? Uhum. Vocês imaginem como que as pessoas deviam se sentir bem piores do que a gente. Exatamente. Né? A gente tem a tecnologia, né? Não tinha tecnologia. Uhum. Então, era ficar guardadinho dentro de casa mesmo, sem saber, de repente, de muitas notícias, como nós sabemos hoje. Né? Hoje nós sabemos que muitos países já estão aí tentando a vacina, mostrando para a gente toda essa condição humana, das coisas boas que estão acontecendo. Quer dizer, então, nós precisamos agradecer isso, né? Nesse momento em que nós estamos passando por isso. E ter força, consolo, porque bem-aventurados seremos todos nós. Exatamente. Né? Se a gente conseguir passar com essa força que a Camila falou. E lembrar sempre que Deus dá pra gente as únicas provas que a gente consegue suportar, né? Então, a gente vai conseguir vencer. A gente só precisa ser obediente, resignado e fazer a nossa parte. E aí, se Deus quiser, a gente vai estar junto de novo, se abraçando, curtindo as nossas vivências presenciais em todos os espaços, né? Com a família, com os amigos e também na casa espírita. Vai ser em breve, acredito que vai ser em breve. Com certeza. Então, boa noite a todos. Eu vou fazer a nossa prece final, né? Para a gente agradecer esse momento. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo, Senhor Jesus, por mais esse momento de bate-papo, em que falamos sobre o seu amor, sobre tudo, todos os seus ensinamentos, que o Senhor deixou para todos nós, dentro da sua justiça, do seu carinho para com todos nós, seus irmãos. Te pedimos, Senhor, que envolva a cada um, a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados. E nesse momento, todos nós possamos vibrar em consonância com o seu amor, assim como o Senhor nos ensinou, fazendo o bem e tendo muitos pensamentos e muita vibração positiva para todos os momentos da nossa vida. Nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Sim, então, uma boa noite a todos. Obrigada, Camila. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Tá ótimo. Tchau. Até a próxima. Tchauzinho.